Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, sobre longevidade, gestão, espiritualidade. Hoje eu tenho aqui do meu lado a super... Andrea Ribeiro. Bratan. Pode esquecer. E hoje nós temos aqui um super bate-papo que eu tive o prazer de convidar e receber aqui a nossa Daniele Scauri, Super Dani, com quem eu tive o prazer de trabalhar na UTI por muito tempo, nos nossos tempos de UTI, e hoje a gente tá recebendo ela aqui. Dani, prazer ter você aqui, cara. Muito prazer legal. É meu pelo convite, por poder compartilhar mais essa história com você, né, que a gente se conhece há bastante tempo, lá dentro da UTI, com muitas coisas, muitas histórias, e agora podendo estar aqui compartilhando isso dentro do seu instituto, que é um grande orgulho participar de tudo isso. Eu fico feliz. Obrigada. E pra quem não sabe, a Dani, eu era médico na UTI, a Dani era enfermeira, e toda vez que a gente tinha aqui algum paciente que precisava de um pouco mais de atenção, ou algum cuidado assim especial, era ela que ajudava a fazer as loucuras que a gente queria fazer. Na verdade, a Dani, a gente se dava bem porque a gente pensava igual. Então, essa linha de cuidado humanizado era muito o que a gente fazia lá, né? Então, atenção, cuidado, né? E a gente fazendo aquelas doideiras, né? Vamos... Paciente paliativo tá com vontade de comer chocolate. Vamos comprar chocolate. Paciente paliativo quer andar na rua. Vamos andar na rua. Né? Então, assim, a gente levava muito a sério, né? Naquela UTI, o lado humanizado. Isso era muito legal. Né? Era muito bacana. E o quanto isso hoje falta, né? Falta. Infelizmente. Falta as pessoas cuidarem das pessoas, né? Exato. As pessoas cuidam da doença, cuidam do diagnóstico e esquecem que tem uma pessoa atrás de qualquer diagnóstico. Existe um ser humano, existe uma história, né? Tem uma família por trás, né? É exatamente isso. É muito comum, inclusive até na UTI, né? O fulano do câncer de mama. A outra é o choque séptico. O nome é o diagnóstico. O leito Exato. 1... O leito 1, o leito 2. E vai perdendo aquela essência de que é um ser humano, né? E aí, como a rotina é muito exaustiva, né, Dani, na UTI, a rotina é muito puxada, acaba que entre os médicos mesmo, né, os médicos, os enfermeiros, você vai esquecendo que tem um ser humano ali. Vai esquecendo que você precisa dar atenção, que você precisa parar, conversar. Então, às vezes, entra no leito, vê, né, o monitor, vê as coisas e sai. E o paciente tá lá assim, ó. E aí? Será que tá bom? Será que tá ruim? Ele entrou, fez uma cara e saiu, né? Então, isso é muito, muito comum, né, Dani? Na nossa... É muito comum virar o automático, né? A gente vira o automático. Você entra, vai, faz o seu trabalho, vira as costas e vai embora. Como se o paciente fosse uma peça do móvel de dentro do leito. Exatamente. E a gente sempre trabalhava isso desde que eu me formei enfermeira, que eu fui de pronto-socorro muitos anos. Então, aí depois que eu fui para a UTI, com o receio da UTI, né? Porque a UTI sempre tem aquele paradigma, as pessoas são os melhores, eles são os mais chatos do hospital. E no fim eu vi que não é isso. É só porque a gente cuida do paciente diferenciado dos outros setores do hospital. Então tinha essa loucura nossa de cuidar do paciente. Chegar e falar bom dia e falar o nome do paciente, não falar o leito. Toda visita que a gente passava, perguntar se estava tudo bem, se tinha alguma coisa diferente que ele precisava. E esquecer um pouquinho da doença e cuidar mesmo da pessoa. Coisas básicas, né? Bom dia, seu Coisa João. que a gente faz todos os dias na rua, né? A gente não vai para a pessoa e fala, bom dia, como vai sua diabetes? Não, a gente fala, bom dia, como você tá? Exatamente. Uma conversa de WhatsApp hoje em dia. A gente pergunta primeiro se está tudo bem e não como que ele está da doença. E é isso que a gente tem que levar para dentro do hospital também, que é o que a gente fazia bastante lá. E aí o engraçado, né, é exatamente isso. A gente cai no piloto automático e as pessoas olham para a UTI. Não, ali, meu Deus, ali nossa, ali não. É o lugar mais difícil. Ali é o lugar mais... E eu lembro, a minha primeira vez na UTI, eu tinha um professor que ele falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Ele chamava de fanfarrão. Fanfarrão, a diferença da UTI para outro setor é que aqui morre mais rápido. Então aqui você tem que pensar mais rápido. Então essa é a diferença. Vai ter que pensar mais rápido. Não dá para você ficar muito perdendo tempo. E aí foi desmistificando a minha cabeça. Porque na UTI morre mais rápido, então vamos pensar mais rápido. Quando eu cheguei na UTI, eu vi que, na verdade, é um setor como o outro. É um setor que, na verdade, você consegue trabalhar tranquilamente, você consegue criar uma rotina.
Só que, como aquilo vira automático, você está num setor que é o chamado caos do hospital. Aquilo vira uma rotina para você, você vai esquecendo que ali, né, tem uma família por trás, tem pacientes ali que estão há tempos dentro de um leito e não conseguem sair para ver a luz do dia. E a gente, o que acontece? Né? Dá o nosso horário, a gente vai para a vida, volta, vai para a vida, volta, e a gente vai percebendo que vai ficando frio o ambiente, né? Vai ficando muito frio, né? Então a gente Isso é muito comum. Aliás, em todo lugar, né? Não só no ambiente hospitalar, né? Vejo que hoje a maioria dos ambientes se perdeu a questão da humanização. E o bom dia não existe mais. É boa tarde, como que você está? Ou muito no automático. Como você está? Nem vira para saber se a pessoa iria responder ou não. E no ambiente hospitalar isso é mais grave, porque a pessoa tá ali esperando um cuidado e às vezes não, né? Ela só tem você ali, principalmente na UTI. Quando não se recebe visitas, tem horário para receber visitas. Eu acho que isso é muito triste, né? E a maioria dos médicos hoje, não só médicos como enfermeiros, eu também sou enfermeira, vivi isso um pouco, a gente sabe que não tem esse lado humanizado. É da saúde, é do amor, deveria ser, mas se esqueceu do lado humanizado. E o que eu acho mais engraçado, né, Dani, o médico deveria estar ali na UTI e ele deveria ser o que mais está por dentro do caso do paciente. E quando, na verdade, quando a gente vê, a enfermeira e os técnicos sabem muito mais detalhes do que o médico que está conduzindo o caso. Vive mais com o paciente. E às vezes o paciente, por a gente estar mais perto, tá conversando todos os dias, você vai dar o banho, fazer cuidado mínimo, né? E aí o paciente acaba tendo essa empatia, que aí você conversa coisas da vida. Você tem filho, você tem netos, tem um cachorro. Ah, tô com saudade do meu cachorro, tô com saudade de não sei o quê. Então aí o técnico, o enfermeiro acaba ficando mais próximo, porque o médico passa na beira do leito e fala: ah, bom dia, ó, sua diabetes tá boa, tal, não sei o quê. Eu vou embora. E vai embora, e não conversa, não pergunta se ele tá bem, se ali ele tá confortável, se ele quer mais um cobertor, se ele quer comer algo diferente. Coisa simples, né? Quantas vezes eu levei pão com banana para paciente escondido da nossa gestão? Ah, tô com vontade de comer pão com banana, vou pedir. Não pode. Ah, a gente traz. E o quanto foi importante isso para o paciente? Com certeza. É. E ele nem come, às vezes. Só de ele ver que você se importou em escutar ele, levar, ele já fica feliz, melhora a doença, porque a parte emocional na UTI do paciente não existe, acaba a dignidade, né? É sem roupa, é sem liberdade, tudo preso, e ainda não pode fazer o que quer, comer o que quer. Então, se você escuta ele, vira a parte médica, a parte da doença realmente melhora, porque a cabeça dele melhora. Com certeza. É um ciclo, tá tudo ali. E para quem tá assistindo a gente, é só fazer uma brincadeira, né? Faz uma brincadeira assim, né? Quem é casado, chega pro marido, pra esposa e fala assim, ó, eu vou deitar na cama, só vou levantar se você deixar, tá? E faz o teste, deita na cama e fala, bom, vou ficar aqui. E só vou levantar se você falar que sim. E você vai seguir uma ordem que só vai deixar eu levantar nesses horários. Se eu quiser ir no banheiro, você não vai deixar. Se eu quiser tomar banho, você não vai deixar. Só nesses horários. Faz o teste, tenta fazer isso um final de semana. O que vai acontecer com você? Você imagina o paciente na UTI lá, 7, 10 dias dentro da UTI. Ele não pode tomar banho na hora que ele... regras. Ele não pode tomar banho na hora que ele quer. Ele não pode levantar na hora que ele quer. Né? Não come o que ele quer. Você fala assim, e a autonomia? Se perdeu. Não conhece as pessoas que ele está ali, né? Dani, eu tenho uma pergunta. A gente já escutou muito o Daniel falar como que ele era médico dentro do hospital. E agora a gente está aqui com você, né, que trabalhou ali no hospital com ele, teve essa vivência. Quem é o Daniel? Quem é, não? Não foi combinada, viu? Não foi. Não foi combinada. É uma dúvida minha, já que estamos aqui, né? Eu também quero saber e acho que o público também, né? Quem era o Daniel no hospital? Então, a princípio, quando eu cheguei na UTI, o pessoal falava assim, cuidado com o Dr. Daniel, cuidado com o Dr. Daniel. Aí você vai, por quê? Porque, é o pior, ele é bom médico, mas ele é um cara super chato. Ninguém consegue conversar com ele, ninguém consegue entender o que ele quer, porque ele pede umas coisas nada a ver. É o que o pessoal me falava
quando eu ia para a UTI dele, porque eu ficava na outra UTI, aí de vez em quando eu ia lá cobrir a UTI dele. Porque era muito rígido. Tinha um enfermeiro que era o Lucas, que era o nosso colega lá, amigo lá também, e ele se dava bem com o Lucas, só que era só o Lucas, né? Aí, quando eu fui, eu era nova ainda, enfermeira nova, falei, nossa, eu ainda vou ficar com o médico chato, só faltava essa. Ficar com mala sem alça. Ficar com a pessoa que é mais mal falada, assim, dentro das UTIs. E aí, quando eu cheguei, a primeira visita múltiplos, a gente passava a visita beira-leito, falando os casos, os diagnósticos e o que a gente ia fazer de meta para o paciente. E aí, com isso, a gente foi conversando. Aí ele passava uma coisa, passava outra, eu falava, nossa, não parece tão maluco como as pessoas ficam falando. E não é que ele era, igual as pessoas falavam, bravo ou isso, é porque ele gosta do que é o certo. E aí acabou juntando, quando eu fui para a UTI de lá, acabou juntando isso da gente querer o que é o certo. Porque às vezes tem médico que fala, faz assim, tá bom. Faz assado que tá bom. E isso nunca foi um princípio do Daniel como pessoa, e ele não deixava de perder isso na profissão. Porque muitos médicos acabam perdendo, independente do que você tem de princípio. Lá dentro da UTI você fala, tá bom, faz do jeito que dá. E nunca era do jeito que dá, era do jeito que era o melhor para o paciente. Falava, vamos pôr o paciente na poltrona. Todo mundo virava a cara e falava, ai, droga. O paciente todo cheio de coisa, lá vai a gente colocar. E eles não falavam assim, coloca e pronto. Não, ele falava, vamos colocar. Então, é aquele tipo de liderança que a gente tinha dentro da unidade, que as pessoas falavam que era o chato, mas não era o chato. Era o que liderava a equipe, como médico e como líder de dentro. Então, ele ia junto com a gente. Vamos colocar junto. Então, ele ia lá, punha a mão na massa e ajudava. O que as pessoas falavam que ele era o chato é porque ele queria fazer o melhor e as pessoas estavam lá para fazer o automático. Então, com isso, aí a gente foi conhecendo, vai conhecendo e entende. Não é que era o chato. Ele desligava o monitor dele para ninguém sentar na máquina dele para não fechar a evolução dele, porque tinha um jeito de fazer a evolução dele para ninguém mexer na evolução. Então, sempre foi questão de princípios e questão de fazer o melhor para a pessoa, não para a doença ou para a unidade. Aí vinha o diretor e falava, vamos fazer assim. Tá bom, vamos fazer assim. Aí o diretor falava, não vou fazer assim não. Não é o melhor para o paciente, a gente vai fazer de outro jeito. Essa história do monitor é engraçada muito porque eu gostava de evoluir e às vezes eu falava assim, eu estava fazendo, alguém chamava, eu levantava. E aí a hora que eu voltava, tinha alguém, outro médico sentava ali, fechava o que eu estava fazendo e eu falava, gente, e a educação? Aí eu aprendi um negócio. Eu puxava o fiozinho da tomada e botava um papel assim, computador em manutenção, por favor não usar, TI. E aí ninguém sentava. Eu podia ficar horas fora da minha cadeira ali, ninguém sentava. Mas é que eu pensava, por que o cara não perguntou, você tá usando, posso fechar? Não. Simplesmente sentava e aí eu falava, eu tô aqui na UTI, agora eu vou ficar esperando bonito terminar as coisas dele pra mim sentar de novo. Não. Né? Então, assim, era as coisas que eu lembro, né? Eu lembro que na UTI tinha aqueles fios, né? Que ficavam em cima da mesa. Nossa, aquilo me incomodava de um jeito. Eu falava pra Dani assim, ela, não, tem que abrir um chamado. E ela abria o chamado e cobrava os caras e os caras não vinham. Abria o chamado e os caras não vinham. Um dia, eu lembro direitinho, era 25 de janeiro, um feriado, eu tava trabalhando na UTI. Tava bem tranquilo. Eu falei, mas é hoje que eu vou arrumar esses cabos. Eu me enfiei embaixo da mesa, arranquei todos os cabos em cima da mesa, passei tudo por baixo, colei. Quando o pessoal chegou, falou, nossa, e os fios? Eu falei, tá tudo limpo agora. A mesa ficou limpa, agora ficou bonita. Uma mesa de UTI que dá pra gente sentar. Então, assim, por que isso? Porque eu aprendi assim na minha formação. Pode estar tudo errado. Chegou em você, você viu que é errado, aí você arruma. Exatamente. Mas não deixa chegar em você, porque você tem que fazer o certo. Exatamente. Né? Então, assim, e fazer o certo é cansativo, né? Porque as pessoas vão para fazer o mínimo e você quer fazer o certo. Às vezes fazer o certo e o que o paciente precisa requer muito esforço, né? O que acaba se tornando árduo todos os dias, né? Não, e ele não mudou, viu? Não mudou. Ainda Hoje, bem. Ainda bem, mas a gente ficou um pouquinho, né? Tem hora que o limite é. Elas que falam mal de mim. Hoje a gente tem que falar mal dele. Mas é exatamente por isso, porque ele quer fazer além, né? Que é muito bom para o paciente, isso é claro, mas ele quer fazer além do que pode. Hoje, por exemplo, tinha Bratancast. Tudo certinho, horário, nananã, e chegou uma paciente que necessitava muito de um tratamento naquele momento. E ela mora no interior. E o Daniel ficou ali fazendo, né, a consulta de 2 horas e meia.
Mas, quando terminou a consulta, já era quase a hora do Bratancast. Larissa lá, né? Surtando. E aí ele olhou pra mim e falou, a gente vai fazer um implante nela. Eu falei, não vamos, é o Bratancast, tem horário pra começar, horário pra terminar. Ele, não, mas ela precisa sair daqui com o tratamento. Amor, mas é um implante, vai demorar 40 minutos, vai atrasar 40 minutos. Não, hoje a minha prioridade é o paciente. Não, mas nós já temos horário agendado. Não, a minha prioridade é o meu paciente. Falei, não, gente, não é possível, né? Aí fui atender, né, a paciente, aí eu olhei assim, eu falei, não, realmente, não tem como, se você tem um pingo de humanização, se você tem 1% de humanização dentro de você, você não consegue olhar para um ser pela doença. Você olha para esse ser num todo. Como que ela é, como que ele é, o que ele faz, é mãe, é pai. Um pouquinho que você conversa, você percebe que não é uma doença, é uma pessoa ali. Com certeza. E o quanto isso deveria impactar nós da área da saúde, o quanto isso deveria ser importante a ponto, né, da gente se tornar o eletricista, a ponto da gente se tornar o físio, a ponto da gente se tornar, enfim, o que o paciente precisar ali. É você ser líder, é o que você disse, é você ser líder e é você ser chefe ali no mesmo momento, ser médico, enfim, dar o diagnóstico, ajudá-lo. Então, isso é muito importante. Isso eu acredito em tudo que você falou, porque ele não mudou nada. Aliás, só piorou. Eu falo assim, é empatia, né? Eu falo assim, eu me coloco no lugar. Porque nesse caso específico, essa senhora falou assim pra mim, olha, eu vim de Piracicaba. Ela tem 87 anos, então assim, não é confortável para ela viajar de carro. Só que vindo para São Paulo, aconteceu um acidente, ela ficou 5 horas e meia para chegar aqui. Então, quer dizer, uma viagem de 1h30 levou 5 horas e meia. Aí ela chegou a 1h da tarde no consultório. Eu já estava muito atrasado. Eu fui atender ela às 4. Ela esperou 3 horas. Então, cara, ela veio 4 horas de viagem, a mais do que deveria. Ganhou 3 horas de espera no consultório. Quer dizer, já estava com 7 horas só de relógio rolando. E ela falou assim pra mim, eu preciso da sua ajuda. Aí eu falei pra ela, vou falar o quê? Ah, não. Eu falei, não tem como, né? Eu no lugar dela, né? Tô pedindo ajuda pra alguém, e esse alguém que eu tô colocando, depositando toda a minha esperança, porque se não fosse, ela não teria feito toda essa saga, né? Então eu falei, não tem como a gente virar e falar, não dá. Não dá, vamos dar um jeito, né? Sim, sim. Ele continua igual. E tem sim. alguma história marcante dele que você lembra, Dani, que você estava presente também? Porque, né, esse momento aqui é para parabenizá-los, assim, de uma forma geral, tanto o Daniel como médico, quanto você como enfermeira, porque pelo que ele fala, você tem um lado humanizado totalmente diferenciado de outros enfermeiros também. Porque o que eu adorava na Dani é que eu gostava das coisas certas, mas ela também. Então assim, eu era o médico chato, mas ela era enfermeira chata. Né? Os técnicos ficavam, né? E ó, a enfermeira chata da UTI. Por isso que gosta desse médico chato. Exatamente, porque a hora de botar no leito, falta 10 minutos pra mim ir embora. Ela falou, tudo bem, mas você não bateu o ponto ainda, vai botar na poltrona. Aí entendeu? o pessoal ficava, né? Porque você puxa saco do Daniel. Porque é o Daniel, você puxa saco. Porque Não, gente. Porque ela gostava de fazer as coisas certas. Quando o Daniel às vezes não tava, a gente fazia... Não fazia igual, não muito igual, porque os médicos não são muito iguais, mas eu tentava fazer o que era certo com o princípio que ele já tinha me ajudado. Então, a gente conseguiu até mudar um pouco a visão da equipe, que às vezes punha no leito, aí punha na cama, aí punha na poltrona, levava no banheiro. Quando era para dar banho, então, no paciente que estava acamado no chuveiro, eu falava, vamos levar ele para o chuveiro hoje? Aí, não. Daniel, posso levar no chuveiro? Pode. Aí todo mundo esperava ele falar não. Perguntou pro médico errado. Aí tracostomizado, com central, com tudo, a gente punha na cadeira e levava pro chuveiro. O paciente voltava e falava, parece que eu sou outra pessoa. Aí isso daí Olha só, ganhava um mês, não precisava nem ser o dia. Mas teve 2 histórias que a gente até conversou um tempo atrás, que a gente tentou achar o paciente, a gente tentou achar tudo, mas infelizmente, mesmo pelas redes sociais, a gente não conseguiu encontrar. Porque a ideia era conseguir, né, mostrar o que a gente tinha feito naquela época. E esse negócio de troca telefone, essas coisas, a gente acaba perdendo fotos que a gente tirava bastante. Então, foram 2 casos. Foi um paciente que não ia mais embora, porque o pulmão dele
já tinha dado falência, não tinha como transplantar, não tinha como nada, e era dependente de oxigênio e tinha que ficar internado. E eles não queriam ir embora da UTI. Nossa, os pacientes entravam lá e queriam ficar lá para sempre. Não queria ir para a enfermaria, não queria fazer nada. Tinha um problema para dar alta da UTI. Porque os pacientes não queriam ir. Sim. Aí ele queria tomar sol. Aí a gente falou, o que a gente vai fazer para ele tomar sol? A UTI é um ambiente fechado, tudo ar-condicionado, escuro, não tem o que fazer. A gente pôs ele na cadeira de rodas e levou lá na frente do hospital. Esse foi um dos primeiros casos que a gente fez. Olha que lindo. E a gente ficou lá, meia hora. Aí o técnico ficava, vamos subir? Não, calma aí, tá tudo bem aí? O senhor tá bem? Não, Olha tô bem. só. E aí ele viu a rua, ele viu o sol, ele viu tudo. No fim, o paciente acabou até falecendo depois de algum tempo. E o engraçado é que esse paciente usava uma quantidade de oxigênio que era alta. Muito alta. Muito alta. Tipo assim, 15 litros por minuto na máscara, que é muita coisa. Aí a Dani, o que a gente vai fazer? A gente fez conta. Vai precisar de 2 cilindros. Leva 2 cilindros da cadeira de roda, mas vamos descer. Levou os 2 cilindros, deixou o do PS mais perto, que se acabasse os 2 tinha mais um, porque se ele quisesse ficar mais tempo a gente ia deixar. Aí quando ele falou que cansou, que foi quase 1 hora, a gente ali do plantão inteiro ficou 1 hora. Aí ele falou, tô cansado, eu queria deitar. Daí a gente voltou, deitou e foi uma coisa legal. E o outro paciente que deu mais trabalho ainda, pela loucura dele. Essa história é do Serginho, né? Serginho. O Serginho, a história dele é o seguinte. O Serginho tinha sido atropelado, né? E aí ele foi atropelado e ficou tetraplégico. E ele foi levado para o HC. E no HC ele foi tratado, tudo. E acabou fazendo uma escara gigantesca nas costas, né? Que é aquela úlcera de pressão nas costas, né? E aí, um dia, alguém conversando com ele descobriu que ele tinha convênio. E mandaram ele pro convênio. Ele tá aqui no HC, tem convênio, tchau, vai pro convênio. E ele veio. E quando o Serginho chegou, ele já era traqueostomizado, né? E tinha uma escara que cabia nós dois dentro da escara dele. Que dó. E aí a gente olhava e falava assim, e a Dani olhou e falou, não, vamos dar um jeito. A escara dele fechou com a Dani, fazendo a mudança de decúbito, trocando o curativo, fazendo os cuidados. A escara dele foi, fechou. Gente, fechou. O que ela fez? O simples, ela foi trocando ele de lado. Ela foi trocando o curativo, foi colocando o coxim certo, foi fazendo o básico, o certo. O que é para fazer? O correto. O básico bem feito. Se você não fizer o básico bem feito, não adianta você ter o equipamento que você quiser, não funciona. Exatamente. Aí esse cara dele começou a fechar. E aí o Serginho, eu quero comer. Aí a gente vai, bom, vamos comer por boca. Aí a Dani comprava chocolate, botava na gaveta dele. e ele caguetava, ele falava assim, pegaram meu chocolate. Porque ele era tetraplégico, sacanagem, né, com ele. Porque ele não tinha como ele falar, tira a mão daí. Então, ele falava assim, pegaram meu chocolate essa noite. Não me deram chocolate esse final de semana. Porque eu ficava na UTI de segunda a sexta. E aí eu ia embora. Quando eu voltava na segunda, ele falava, não me deram. E tinha mais, ele falava assim, eu chegava de manhã, ele falava assim, aquele ali, não tá bom não. Ai, que bonitinho. Aí fala assim, aquele técnico lá, nossa, não quis ajudar não. Aquele enfermeiro é gente boa. Ele passava o plantão pra gente. Aí um dia ele tava com a cara amarrada. Eu falei, tá com essa cara amarrada por quê? Porque o sol tá bonito. Eu falei, mas o sol tá aí todo dia. Ele falou, mas eu queria... Era bom ir lá fora, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei pra Dani, e aí, Dani, o que você acha? Ela falou assim, bora. Vamos levar. Topava suas loucuras, né? Claro, era pelo paciente, era uma coisa que a gente via que era boa, vamos fazer. E ela arrumou o circo, né? Conta a história. Ela arrumou o circo pra gente. Foi, a gente colocou ele na maca, todo bonitinho, também com o oxigênio que ele usava ainda, porque era traqueostomizado. A gente dava comida, mas não podia, mas a gente dava. Punha assim na maca, pegamos a equipe da outra UTI para ajudar, porque tinha que precisar de menino que ele era bem grandão, assim, ele era comprido, né? E aí a gente desceu ele na maca. Aí a gente ficou na porta do hospital lá, bonitinho, igual a gente fez com o outro. Vamos fazer igual o outro, tá bom. A gente ficou lá. Aí ele, nossa, que praça linda do outro lado da avenida. Aí a abençoada aqui falou assim, então vamos atravessar a avenida. Aí eu falei, você tá maluco? Não possa ser louco, né? Tem que ser mais louco ainda. Aí eu falei, não, agora você ultrapassou. Não, agora chega, porque agora nem eu tô topando suas loucuras. Até a porta do hospital já é um problema pra mim, porque minha coordenadora falava um monte na nossa orelha, mas eu falei, agora atravessar a rua... mas a gente já tá aqui, né? Vamos atravessar. Parou a avenida, atravessou a rua, foi lá onde tinha grama, onde tinha árvore, que ele queria chegar perto, queria tudo. A gente fez essa loucura de atravessar a avenida embaixo do Minhocão, ali no Santa Cecília. Hospital Santa Cecília. Atravessou ali, ficou um tempo lá na praça,
pegou grama para ele, árvores e tudo mais. Aí voltou com ele para UTI, aí ele ficou assim realizado. Aí depois ele foi de alta, ele não faleceu com a gente lá, foi depois assim, mas foi até de alta, super feliz, super animado, mas essa de atravessar a avenida foi o auge. Eu achei que era só até a porta. Aí eu achei, tá tudo bem, até a porta, vamos montar o circo, levar 10 auxiliares, levar o médico, levar o oxigênio, levar Olha, tudo. eu queria ver essa cena, viu? Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Uma maca, um sequestrando ele do paciente. hospital, E parava carro e atravessando maca. Olha só. Foi... Não, realmente é uma loucura, mas é uma loucura do bem, né? Mas para olhar a cara dele, depois ele falar, Com nossa, certeza. vocês fizeram uma coisa que... Porque ele não saía dali. E ficava ali acamado, parado, e queria ver o sol, igual o outro paciente. Exatamente. E foi um acidente. Então, assim, ele era ele foi normal, ele era da vida rígido. dele, né? Ele, de repente, acabou a vida dele. E aí entra naquilo até o exemplo que o Daniel deu. Ele ficou acamado, não podia fazer nada, não podia se mexer, tinha uma lesão que doía. Então, a gente foi tratando o que era melhor para ele. Porque não tinha por que ele não fazer as coisas. Por mais que dá trabalho, dá. Mas a pessoa está ali. Ele está consciente, ele está orientado, ele tem desejo, ele tem vontades. E a gente tem que ajudar. Com certeza. Porque se fosse meu pai, minha mãe, ou eu deitada ali, eu queria que fizesse. E o lado humanizado, né? Não tem como. Grita, né? Quem tem. Não, Aliás, assim, todos deveriam. Todos têm. Todos têm, mas eles perdem. Vai perdendo, exatamente. É que eu falo assim... a gente tem que se pôr no lugar dele, né? Imagina você ali deitado, parado, com dor. E agora, né? Eu queria ver o sol. E pra gente, a gente vai embora todo dia. A gente dá tchau e vê a rua. E pra gente ficar ali 12 horas, já era sacrificante, assim, era cansativo. Sim. Então, quando a gente saía, eu lembro muitas vezes quando eu saía da UTI, que eu ia pro estacionamento, eu olhava e falava assim, nossa, que delícia, né? Olha, tô respirando. E eu pensava, meu Deus, mas eles ficaram. Aí eu vou pra minha casa, vou tomar meu banho, vou comer. E amanhã eu volto e eles ficaram. Então, assim, não tem como isso não... Assim, a mim, pelo menos, incomodava. Né? E uma coisa que eu sempre guardava pra mim era assim, ó... vamos fazer isso? Tem uma situação dessa. O que você vai fazer? Eu sempre pensava assim, o que Jesus faria? Jesus ia falar, não vou levar ele na rua não, tá louco? Tá doido? Não, mas você tem 12 discípulos. Não, tá doido, vai dar muito trabalho. Não, Jesus iria levar. Então, eu sempre falo isso. O que ele faria? Ele faria isso? Tem que fazer igual. Vai dar trabalho. Não, mas aí é outro departamento. A decisão a ser tomada é essa. Vai dar trabalho, mas a gente veio aqui pra trabalhar. A gente não veio aqui pra passar o dia, bater papo, tomar café. Era gostoso a hora do café, de bater papo? Era, mas a gente não veio aqui pra isso, né? Então, assim, eu lembro que muitas vezes arrumei confusão na UTI à noite, porque eu falava assim, eu vou trocar um catéter. A essa hora? E lá tem hora pra trocar um catéter? Né? Assim, paciência, a gente veio aqui pra trabalhar, aí vamos que vamos. Né? Então, assim, isso é uma coisa que cansa, mas eu falo que é o cansaço gostoso, né? Porque você sabe que você cumpriu missão. É isso. Eu vim pra isso. Exatamente. Entendeu? É o propósito, né? É o propósito. E é algo que é inesquecível. Tenho certeza que quando vocês lembram dessa cena, nossa, é algo mensurável, né? Não tem como... Não tem como mensurar e é muito realizado. A gente se sente realizado por ter feito. Exatamente. E aí, depois que a gente tem essa vivência com esse tipo de liderança, a gente vai para outras lideranças. E nessas outras lideranças, a gente se decepciona. Com certeza. Porque aí a gente vai falar pro médico uma simples coisa. Doutor, posso levar no banheiro? Não. Doutor, pode dar água? Não. Doutor, Meu pode... Deus. Não. Tudo era não. Então, aí até conseguir achar alguém que conseguisse dividir isso de novo foi difícil, porque a gente trabalhou junto 2 hospitais, aí depois eu fui para um outro hospital, e aí depois ele ficou lá no outro hospital e eu fiquei com outros médicos. Aí entrou pandemia e tudo acabou, né? Porque a humanização depois da pandemia... Era números, né? Era tudo números. Números. Quantidade. Qualidade se perdeu ainda mais. Muito mais. Quando deveria, né? A gente se importar ainda mais, né? Momento de crise. Ao invés de melhorar, piorou a humanização. Exatamente. E era gostoso, né? Eu falo assim que a gente trabalhava muito, era exaustivo, cansativo. Mas era gostoso, porque a gente fazia coisas como essa e
Mas a equipe trabalhava motivada, né? A equipe Sim. acabava motivando mais porque via o quanto isso era benéfico, né? E tinha as coisas legais, né? Não era só uma UTI chata, né? A gente tomava café junto, a gente batia papo. Mas, assim, a hora de vamos passar visita, vamos resolver as coisas, vamos lá. A hora do profissional funcionava. Vamos fazer tudo né? para, né? Vamos fazer tudo bem feito, porque aí a gente acaba a rotina dentro de um horário legal e tem tempo pra gente até rever o que a gente fez, tudo, e o tempo pra gente sentar e fazer aquela pausa, né? Que a gente tanto esperava. Então, pra mim, assim, era muito gratificante, assim, era ao tanto que a gente trabalhou junto e o hospital, na verdade, ele foi fechado porque ele ia integrar com o outro. E a gente que fez o fechamento do hospital. Eu e a Dani. Do mesmo jeito que a gente começou, a gente fechou a porta. Fechou a porta do último fechou paciente. A porta e foi para outro hospital. Então, foi muito gratificante. Eu tenho fotos da UTI fechada, da gente fechando a UTI, fechando o hospital. Que legal. Então, assim, foi uma muito história, legal, foi né? muito bacana ali, né? Eu gostei E como é gostoso, né? Cruzar o caminho, né, com pessoas que têm os mesmos princípios que você, como você iniciou essa conversa, esse bate-papo. Como é legal você encontrar pessoas com ideias muito parecidas, né? E no hospital, então, nem se fale. É muito difícil você encontrar É pessoas difícil. que batem as ideias, que batem as loucuras. É difícil. Que bate tudo. E é muito fácil você achar o diferente, né? Exato. A pessoa vai lá, faz, vai embora, faz, vai embora. Aí quando a gente acha o que muda, aí te motiva mais. Aí eu tentei mostrar isso que a gente fez lá, fazendo nos outros hospitais. E isso virou um princípio, acabou me incentivando a continuar. Porque às vezes você vai, aí só você faz. Aí você fala, só eu faço, só eu faço. Eu vou parar de fazer. Porque você se desmotiva, porque todo mundo não te ajuda. E pelo contrário, depois... Antes eu fazia por fazer, aí você vai indo e fala, nossa, encontrei alguém que me ajuda. Então existe a possibilidade. E aí daí para frente eu falei, eu posso ser essa sementinha, que eu posso chegar num lugar e todo mundo ser aquele negativo, ao invés de eu ser a laranja podre e me misturar, eu posso ser o que vai ajudar a mudar a visão dessa equipe. E foi o que aconteceu depois no outro hospital, quando eu fui sozinha. Acabei montando a UTI Covid, montando tudo. E consegui deixar uma equipe bem humanizada lá. Onde a gente fazia videochamadas, por conta do Covid não dava pra fazer, pegava nosso celular, fazia videochamada com a família. Dela. Olha que bacana. Aí eu tô com saudade do meu neto. A criança de 2 anos não pode entrar. Aí, o que a gente vai fazer? Já sei, videochamada. Posso ligar? Pode. Pegava meu telefone, ligava, falava, fala aqui com o seu neto. Que interessante. E a gente fazia coisas que eu queria que fizesse se fosse minha mãe, meu pai, ou eu deitada lá, falar, tô com saudade da minha sobrinha, liga pra mim. Não pode. Ela tem 1 ano, ela não pode entrar aqui, não, mas... Aí a gente fazia algo, e eu usei essa motivação que a gente aprendeu juntos nos outros lugares, outros hospitais, e faço até hoje, até pra minha vida. Com certeza, com certeza. Bom, se um dia eu precisar, eu preciso de uma Dani e de um Daniel. De um D, né? De um D. Muito gostoso, Senhor, por favor, uma Dani e um Daniel. Mentira, não vou precisar, amém. Mas era muito bom, assim. Nossa, eu curtia muito, assim. Trabalhar com a Dani era legal, porque se ela ficasse na outra UTI, eu enchia o saco. Falava, não, você tem que... Que eram 2 UTIs que era um corredorzinho que separava, né? Então, às vezes eu ficava... De um lado, ela tava do outro. Aí eu enchi o saco, mas você tem que ficar aqui comigo, porque... né? Pra topar minhas loucuras. Pra fazer a coisa andar, né? Porque senão não vai andar. E aí acontecia isso. Às vezes eu pegava um enfermeiro que não queria, né? Não queria fazer a mesma coisa. Então, assim, pra mim era... Não, vai fazer, vamos lá, né? Aí eu ia lá do lado dela, vamos lá. Teu amigo não quer fazer as coisas. Aí a Dani ia lá, não, vamos fazer assim, sim. Entendeu? Então, assim, era o que eu acho interessante, assim... Numa equipe, não tem alguém que é mais, não que é menos. A equipe é todo mundo horizontal, lateral, um ao outro. É uma corrente, né? Se um elo falhar, falha todo mundo. Então, assim, o médico é mais importante? Não. O enfermeiro é mais importante? Sim. Não. O técnico é mais importante? Não. O faxineiro? Não. Se o faxineiro da UTI faltar, caos. Se o enfermeiro faltar, caos. Quando o técnico faltava, caos. Se o médico faltar, caos. Né? É caos. Então, assim, nós éramos uma corrente. Então, todo mundo ali tinha a mesma importância, a mesma força, né? E é isso que fazia o negócio andar. Fazia andar. E depois a gente conseguiu contaminar as pessoas que eram pessimistas, né? Não vai dar certo, não vamos fazer, não vamos isso.
contaminava e dava certo. Aí eles gostavam de fazer, foram até se incentivando um ao outro. Aí chegou a um ponto que as pessoas não queriam ficar na outra UTI, só queriam ficar nessa UTI nossa. Aí o chato virou legal. Aí virou a melhor. Chato virou legal. Olha só que interessante, plantar a sementinha aí da humanização, né? O que eu gostava da Dani era assim, né? Às vezes o técnico falava assim pra ela, eu saio meio-dia, 15 para meio-dia, não tem como mobilizar pra poltrona. Ela falava, então, mas é 15 para meio-dia, dá. Vamos lá. Vamos. A pessoa ficava muito brava, porque já tava querendo se trocar pra ir embora, agora eu vou ter que botar na poltrona. Vai. E a Dani fala assim, se fosse sua mãe, você queria que fizesse o quê? A pessoa fica até, né? Tem que usar o exemplo, tem que tocar o coração. Tem que tocar na porque ferida, né? o coração tá lá congelado, não quer fazer nada por ninguém, só quer ir lá ganhar o dinheiro e ir embora. Não, vai tocar sim. Preciso, né? Preciso. Porque é o seu chamado, é o seu propósito. Então é exatamente isso. Você eu não sei pode ir embora pra casa sem fazer Não, a Dani. não dá. Quem é a Dani? Porque depois quem vai pôr a cabeça no travesseiro sou eu Exato. e não vou dormir. Exatamente. Eu não sei se o Daniel lembra, a gente fez uma cadeira de cano. Eu não sei, eu vou achar uma foto disso. A gente fez uma cadeira de cano dos pacientes que não tinham controle do tronco, quando a gente começava a levantar eles da cama, e a gente colocava eles sentados na beira da cama, com essa gambiarra que eu fiz, de cano de PVC, para a gente colocar os pacientes sentados na cama, para eles começarem a conseguir segurar o tronco, para ir para a poltrona ou para andar e fazer reabilitação. Também foi uma gambiarra que a gente fez, que também funcionou muito. Eu lembro dessa cadeira. Foi. E uma coisa Quantas assim histórias. que ajudava, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Que delícia o bate-papo, gente. Gostei. Dani, fiquei muito feliz. Você ter Humanização, vindo aqui. eu amo. Amo falar sobre o assunto. Muito A gente bom. teria 1000 histórias aqui pra contar, por isso você tem que voltar mais vezes aqui pra gente Com contar, certeza. pra gente bater mais papo. Pode deixar. Quero sempre eu vou conhecer esse voltar. Daniel aí. Tem muitas histórias mesmo pra gente contar. Porque foram 6 anos juntos trabalhando, Foi, muito Olha tempo. só. bastante tempo. Tem muita Muito coisa bom. pra gente contar aqui. E agora a Dani é sua paciente, né? Exatamente. Agora eu virei paciente também. A paciente chata, que chega atrasada também. Eu também tô sempre atrasado. Mas tudo bem, o médico também tá sempre atrasado, Sempre então tá tudo atrasado. certo. Bom, Brincadeira. Gente, eu tive o prazer aqui de conversar com a Dani, né? Não perde tempo não, clica aí, tem o Instagram da Dani, Dani Scauri. @Dani Scauri. Clica aí também, começa a seguir, @Andrea Ribeiro Bratan. Tem o Tá, Bratan. Tem o Bratan. Começa a me seguir aí, gente, @doutor.danielbratan. A gente vai colocar conteúdos exclusivos. Tem o Bratancast, não perde tempo não. Clica aí, ativa as notificações. Começa a seguir a gente aí no canal, aí no YouTube. E não perde não, porque semana que vem tem mais um episódio incrível que a gente vai trazer mais conteúdo, mais novidades. Certo, meu povo? Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima!